Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou professora do primeiro ano e dou aula lá na EMEB José Machado Neto. E a partir de agora, da 10ª quinzena, eu estarei com vocês todos os dias trazendo novidades. A partir de agora nós teremos videoaulas, porque nós estamos vivendo um momento complicado, precisamos estar distantes uns dos outros, né? Não podemos voltar para a escola ainda, infelizmente. Então, pensando nisso, pensando na comodidade de vocês estarem tendo essas explicações em casa, né? Tendo acesso a essas informações, a essas aulas, então nós estamos disponibilizando para vocês essas videoaulas. Então, a partir de agora, da 10ª quinzena, todos os dias estarão sendo disponibilizados vídeos, aulas, né? Para vocês estarem assistindo. Essas aulas estarão disponíveis a partir do momento que elas forem lançadas na plataforma. A qualquer momento vocês podem assisti-las. Então, se tiver alguma dúvida ou se a aula foi colocada no período da manhã, mas você só pode assistir à noite, não tem problema. Você pode assistir no momento em que você quiser. Aos pais, nós pedimos que continuem acompanhando as atividades escolares de seus filhos, continuem mantendo uma rotina, né, de atividades, um horário certo para que eles façam todos os dias as atividades, para que eles não percam essa rotina que eles já tinham, né, enquanto iam na escola, ok? Estamos à disposição, os professores ainda estão à disposição para sanar dúvidas, se for necessário, se vocês acharem necessário, através do chat no DemandaNet ou através do WhatsApp, como vocês já tinham contato, né, anteriormente. E vocês podem também estar revendo as aulas para tirar qualquer dúvida também, combinado? Então vamos iniciar nossa aula? Olha só, então eu coloquei aqui pra gente o nosso cabeçalho. É pequenininho, mas nós vamos utilizá-lo agora nessas videoaulas, ok? Então vamos lá? Araçatuba, 8 de setembro de 2020. A nossa primeira aula, pessoal, vai ser um conto muito conhecido. Olhem só. Quem já imagina que conto que é esse? Quem já sabe ler, já conseguiu saber, né? Olha só, esse conto aqui é o conto do Patinho Feio. Que será que traz de novidade nesse conto? Essa é uma versão, pessoal, escrita pelo Hans Christian Andersen. Ele escreveu essa versão que talvez pode ser um pouquinho diferente daquelas versões que a gente vê no YouTube, por exemplo, por vídeos, né? Ou naqueles livrinhos que são mais fininhos, porque pode ter alguma diferença no jeito de contar, de recontar a história. Essa é uma história bem completa. Então eu vou fazer a leitura da história para vocês. Essa história está aqui no livro Ler e Escrever, olha, na página 101. Então eu vou pedir para vocês agora que vocês desliguem as televisões, desliguem as músicas, vão para algum lugar bem calmo, tranquilo, para nós podermos realizar a leitura da nossa história. Combinado? Então prestem bastante atenção que eu vou iniciar. Atividade 3, conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. A mamãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após uma longa espera, os ovos abriram, um após o outro, e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos os patinhos amarelos, que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande, e a pata pensou que não chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não uma outra ave, a mãe pata foi com ele até o riacho e o obrigou a mergulhar junto com os outros.
Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam no jardim do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto por um horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande sem graça, disse o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criatura feia. A Pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado sofria. As galinhas o bicavam a todo instante. Os perus o perseguiam com ar ameaçador e até a empregada, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele, mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se na mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Da cabana morava uma velha, em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for cedo ou tarde, botará ovos. E eu poderei preparar cremes e tortas e pudins, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Mais uma vez, enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava o alimento suficiente. Mas chegou o outono e as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava preocupado no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham plumas alvas e as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes. Lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo bem alto.
O patinho ficou encantado olhando aquela revoada até que ela desaparecesse lá no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante um longo tempo. Não conseguia tirar do pensamento aquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar! Vamos escondê-lo em algum lugar! E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas para o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada, caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde de manteiga, engordurando-se até os olhos e finalmente se enfiou em um saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegava a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, se divertindo muito. Meio cego pela farinha, molhado pelo leite, engordurado pela manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se no gelo onde encontrara a relva seca. Finalmente a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu uma inexplicável e incontrolável vontade de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores, de árvores, e do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves, que já vira antes, e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo, atormentado por todos. Com um leve toque de asas, baixou até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem me matar se quiserem, disse, resignado e infeliz. E abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era uma criatura desengonçada, cinzenta e sem graça. De outrora, enxergava as penas brancas,
as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, como as aves que tanto admiravam. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando o pescoço em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menor disse surpreso: "Tem um cisne novo e é o mais belo de todos!" E correu para chamar os pais. "É mesmo uma esplêndida criatura", disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoitos e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça debaixo das asas. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a tão sonhada felicidade. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Pessoal, o que a gente pode aprender com essa história do patinho feio? É uma história bem interessante, né? Que a gente tem que pensar qual será a moral que essa história traz pra gente. Nós temos que entender que nós não somos iguais. Nós temos que respeitar as diferenças. Cada um é lindo e perfeito do jeito que é. Então, quando a gente encontra algo diferente em uma outra pessoa, a gente tem que respeitar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua aparência, né? E olha que triste que o patinho feio viveu. Ele viveu a vida inteira sendo caçoado, né? Sendo deixado de lado, sendo mandado embora pela sua aparência. Mas no fim, ele se tornou um lindo cisne, lindo por fora e também lindo por dentro. Ele tinha um coração muito bondoso. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Nós somos únicos, cada um tem a sua diferença, né? Mas nós somos todos irmãos. Então nós temos que saber respeitar a individualidade do outro, né? A diferença do outro. E não fazer como os patinhos e os outros animais fizeram com o patinho feio, né? De deixar ele de lado, de tirar, caçoar dele, né? Isso é muito feio. Certo? Pessoal, olha só. Então agora, depois dessa história, eu quero que vocês conversem com os pais de vocês, contem para eles essa história do patinho feio, o que vocês entenderam sobre a história, né? De repente eles não conhecem essa versão que eu contei para vocês, que é uma versão mais completa, então vocês podem contar pro irmão, pro primo, pensa bastante nessa história. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar o YouTube e procurar filminhos sobre a história, ou de repente pegar um livrinho sobre a história para ver as outras versões que nós temos, né, dessa mesma história. E depois disso, vocês vão fazer a primeira atividade. Essa atividade, pessoal, tá naquele bloquinho de atividades que vocês pegam na escola, né, retiram na escola, ou acessam pelo Demanda.net. Então, é a primeira atividade, a atividade complementar. Vocês vão lembrar da história, né? Conversar com alguém, contar a história para alguém. E depois, pessoal, vocês vão ter um espaço na folha para fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram da história. Certo? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Espero que todos fiquem bem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.